Ruth, no capítulo 2 e no versículo 14. Aqui nós encontramos Ruth indo espigar espiga. Boaz fala a Ruth benignamente, e no versículo 14 é onde nós vamos ler. Podemos? E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come o pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobrejou. Amém. Aliás, ainda sobejou. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, humildemente, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta hora por o Senhor ter nos ajudado e por ser tão benigno para conosco. Amém. E mesmo nós não merecendo nenhuma dádiva do que tu nos dás, mesmo assim, pelo teu amor eletivo, pelo amor que nos amaste, desde antes da fundação do mundo, tu sempre provém as nossas necessidades. E quando estamos cansados, aflitos, oprimidos e famintos, o Senhor sempre cuida de nós, como um bom samaritano. Sempre cura as nossas feridas, sempre alivia a nossa alma, sempre nos traz um conforto tal que não há palavras em nosso vocabulário humano para te agradecer. Te agradecemos por esta hora, tu mesmo ter vindo à terra para dar à tua noiva o alimento espiritual no seu devido tempo. E através disso estamos vivendo um dia de cada vez, um passo após outro, de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, de revelação em revelação, até alcançarmos a estatura perfeita de um varão, Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos por isso, Pai bendito, e oramos não só por nós agora, mas por todos os teus filhos espalhados por esta terra, por todos os nossos irmãos e irmãs que passam pelas mesmas aflições que nós, que a cada dia que ficarmos aqui, possamos aproveitar a chance que tu nos dá, de melhorarmos a nossa matéria, o nosso aprendizado, de fazermos a nossa lição de casa, e sermos, então, ó Pai, aclamados por ti, dado visto de certo, de correto pelo próprio Senhor, e assim que possamos estar sempre pastando nesses pastos verdejantes e bebendo destas águas mansas e tranquilas que refrigeram a nossa alma. Tudo isto vem através da tua palavra, então estamos prontos para ouvi-la nesta hora. No nome de Jesus te agradecemos por isto. Amém. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, em continuação ao culto anterior, eu desejo falar com vocês mais um pouco sobre o livro de Josué, mais uma vez que nós voltamos a falar sobre isto. Então, estamos ainda tendo essa mesma inspiração, vamos dizer assim, para dar prosseguimento, depois de mais de um ano. O último que lembro que falei foi a parte número 54, isto em abril de 2008. De lá para cá temos trabalhado para colocar estes estudos em texto, e até hoje só temos até o número, creio que 17, em texto. E é disto que os irmãos à distância vão acompanhando e vão se alimentando, tirando dúvida. E claro, a série sobre o livro de Josué mexeu muito comigo, com muitos irmãos, inclusive irmãos que me telefonam de longe ou escrevem, aconselhando a igreja local a voltar a ouvir de novo a série sobre Josué, coisa que eu não faço. Aí irmãos de longe se preocupam com isso, não é? Eu deveria estar dizendo, olha, volte a ouvir de novo quando tiverem tempinho. Eu recebo telefonemas de longe, aviso de longe, aconselhando a igreja local a reaver outra vez a série sobre o livro de Josué. E foram por questões assim que nós estamos retomando a continuidade desse estudo, porque admito que ficou muita coisa para trás.
É claro que nós avançamos um pouco desde a saída do Egito, cada detalhe nós entramos em alguns deles. E no culto passado, de número 55, onde falamos sobre selos, que é o alimento da noiva, nós já falamos de acontecimentos que se sucederam dentro do acampamento de Gilgal. Foi o primeiro acampamento depois que ele cruzaram o Jordão. Isso não quer dizer que nós não vamos mais falar sobre o deserto. Isso não significa que não vamos falar mais sobre o que aconteceu antes do Jordão. Sempre ficaremos assim, indo um pouco lá na frente, voltando um pouco lá atrás, para nos firmarmos bem onde estamos, né? Na posição em que estamos. Porque, afinal de contas, é uma caminhada individual, mas no meio, entre uma coletividade. São muitas pessoas, são muita gente, que cada um terão que passar por, vamos dizer assim, pelo mesmo trajeto, pela mesma trajetória, e nem todos chegam ao mesmo tempo, porque nem todos amadurecem ao mesmo tempo, já que cada um tem uma capacidade no seu aprendizado e Deus, a medida de fé, Deus dá a cada um de acordo com a capacidade de cada um, como nos disse o apóstolo São Paulo. Então é claro que nós temos que falar essas coisas assim, e tanto falar para aqueles que já cruzaram o Jordão, tanto falar para aqueles que já estão comendo da própria terra, frutificando, dando fruto da própria terra, porque já plantou e já está colhendo ali dentro. Temos que falar com aqueles que estão hesitantes, se passa o Jordão ou se fica em Gileade. Temos que falar sobre aqueles que estão no deserto ainda cocheando entre dois pensamentos, se vai, se fica, se acampa em qualquer outro lugar, porque muitos estão desistindo. Muitos têm desistido quando o Jordão estava bem do outro lado da colina, já estava bem em cima já. Algumas horas de caminhada, o Jordão já estava lá na frente. E muitos desistiram antes disso. Começaram a praguejar, esbravejar, murmurar, reclamar. E faltava tão pouco. Às vezes falta tão pouco para chegar no final da jornada. E aí desistimos, perdemos tudo. Aí fiquemos reclamando. Perdi meu tempo. Que tempo você perdeu? Você estava em um processo. Era só esperar mais um pouquinho e você ia ver que não perdeu tempo nenhum. Nada disso foi perca. É perca ou perda? Perda, né? Nada disso foi perda de tempo. Quem ouviu falando sobre isso já sabe. Eu sempre erro perda ou perca. Nunca sei aplicar onde deve, como aplicar isso. Por isso eu sempre pergunto. Não adianta, até agora não consegui. A menos que eu coloque num quadro, e sempre lembre, mas aí teria que ter um dicionário todo sobre aquele assunto, porque é complicado. Pois bem, nunca se perdeu tempo durante toda esta trajetória. Mas nos acontecimentos recentes que nós falamos, dentro do acampamento de Gilgal, ali foi um momento sério onde eles tiveram que ser circuncidados e se alimentar de uma nova comida, de um novo alimento, a ponto de haver destaque para aquele alimento. E hoje eu li no livro de Ruth, porque no livro de Ruth está mais um detalhe a respeito deste tipo de comida que eles comeram no acampamento de Gilgal. Trigo tostado, ou a semente tostada. E no acampamento de Gilgal eles comeram isso, comeram pão asmo, dos frutos da terra, porque o maná tinha cessado. Eu teci todos os meus comentários no culto de número 55, com o título Os Selos, Alimento da Noiva. E, em continuidade àquele tema, é como se os temas também se entrelaçassem, não é? Eu gostaria de falar neste culto sobre isto não é para a igreja. Em continuidade do culto anterior. Os selos, alimento para a noiva. Isto não é para a igreja. Então, o que não é para a igreja? Aquilo que é alimento para a noiva, que o irmão Bruno disse que era os selos, ou a revelação dos selos. Então tudo se trata de se alimentar, de comer. O destaque que foi dado para o acampamento de Gilgal foi
circuncisão, descanso, porque foram circuncidados, e o tipo de comida que eles obtiveram, que eles tiveram ali. Então, fazendo um paralelo para o nosso tempo, para o nosso estágio, da nossa caminhada, temos que comer exato aquilo que Deus quer que comamos nesta estação. Se fosse para comer maná todo o tempo, o maná ia continuar caindo. Se fosse para estarmos nos rudimentos da doutrina de Cristo, Deus não teria aberto o nosso entendimento para compreendermos o restante das coisas. Temos que prosseguir nos alimentando. Então nós lemos também Apocalipse 10, onde foi mostrado que o anjo forte desce do céu e entrega a comida, que é o livro aberto. O irmão Brando falou que este livro aberto, o irmão Brando explicou isso, mostrando que isto é a terceira etapa, que foi, ele disse, a abertura da palavra. Vê? A revelação dos mistérios. Então o anjo forte, Deus mesmo, é quem traz isso em suas próprias mãos e entrega, isto é dado para ser comido. Então, para que não houvesse confusão em nossas mentes, daqueles que nos ouviram daqui por diante, eu frisei muito bem que este alimento não está sendo entregue por um homem. Isso não se trata de um homem, de um ministério, de um grupo, de forma nenhuma. Isto é o próprio Deus que veio, assim como Melquisedeque se apresentou para Abraão para lhe dar a comida, o pão e o vinho. Não é? Pão e vinho para Abraão, sendo que o pão é a palavra e o vinho é o estímulo da revelação dessa palavra. Então por aí você já sabe o que Deus veio fazer neste tempo, trazendo este alimento para a noiva, o pão e o vinho. Melquisedeque, outra vez, servindo a semente de Abraão, servindo aos filhos de Abraão pela fé. Outra vez trazendo a palavra e o estímulo da revelação desta palavra, nos estimulando a cada dia a estarmos contentes, satisfeitos, saltitantes, exultantes com esta revelação. Porque é uma comida que o mundo não tem, as pessoas não alcançarão jamais, porque é um alimento que estava escondido para eles. Escondido. Só seria dado para aqueles que têm a mesma natureza dele, a mesma natureza. Então nós frisamos muito bem 26 declarações que irmão Branda fez, mostrando para nós que não era ele, que ele não tinha nada a ver com isto, que ele foi apenas uma voz que Deus usou. E mostrei para vocês o que o irmão Branda disse sobre o microfone. Ele disse: eu sou apenas um microfone, sou como este microfone. Então você sabe que o microfone, se ninguém falar através dele, ele é tão inútil como qualquer outra coisa inútil que seja. Mas uma vez que você utiliza e você fala, ele então capta e solta, amplia, mostra lá na frente. Vê? Está aí a energia, tem mesa de som, tem todas as aparelhagens. Mas elas dependem de um captador que capte a voz, para que aquilo seja levado pelos condutores, pelos fios, e chegue de uma forma mais ampliada nos vossos ouvidos. Isto é o que é o William Branham. Ele disse: eu fui apenas uma voz. Eu só estava lá quando ele apareceu. Mas eu não fui aquele que apareceu no rio. Não fui eu. Vê? Não fui eu. Então ele mostrou também que o sétimo anjo não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver. Porque as pessoas ficaram cultuando ao redor do sétimo anjo. E o sétimo anjo disse: não sou eu, não sou o filho do homem. Ah, mas tinha um anjo que aparecia comprando. Ele disse: o anjo não era o filho do homem. Era apenas um mensageiro do filho do homem. O filho do homem é o próprio Deus, é Cristo, o Espírito Santo. Tanto é que na abertura dos selos em Apocalipse 4, é mostrado os 4 animais, que são as 4 formas que o Espírito de Deus trabalhou na terra, desde a igreja alfa até a igreja ômega. E o último animal é como uma águia voando. E aquela águia não é o William Branham em maneira ou forma. Aquela águia representa o próprio Deus e não o profeta. Veja. Então,
foi mostrado para vocês, naquele culto, que qualquer outra palavra que estiver fora da revelação não é alimento, de jeito nenhum. A noiva não pode se alimentar de algo que seja uma interpretação privada de quem quer que seja. Pode ver? E para que não seja vamos dizer assim, uma interpretação privada, tem que ser algo que o próprio Deus trouxe. Deus traz a luz. E uma vez que Deus traz esta luz, então Deus usa, vamos dizer assim, uma lâmpada, que seria o profeta, e ele apenas reflete esta luz adiante. E foi dito que este mensageiro faz a mesma coisa. Então, eu quero ler para vocês algo aqui, mas antes, já que estou falando sobre alimento, e eu posso ficar o tempo que for nos cultos para frente, falando apenas desse alimento, já é uma vez que no nosso raciocínio estamos dentro do acampamento de Gilgal, observando aqueles acontecimentos. É como se você fosse seres viajantes do tempo e pudesse ir até ali, depois que atravessaram o Jordão, e estavam acampados, e poder ver ali os acontecimentos e saber o que aquilo significa para a nossa época, para a nossa geração, para o seu tempo. Vê? Por isso que estamos falando muito sobre o alimento, sobre os grãos tostados que eles comeram, sobre a cessação do maná e o fruto da terra que eles tiveram que comer. E claro, este alimento ele é espiritual para nós. Estes grãos é espiritual para nós. Representa a palavra. E aí é o cuidado que temos que ter. Precisamos estar nos alimentando da palavra, comendo o grão próprio, escolhido por Deus, para serem o nosso alimento neste tempo. Então, já que se trata da palavra, eu queria passar para vocês aqui alguns comentários que o irmão Diógenes Dornelles fez nesta revisão que ele fez do sermão Deidade 1, Minrá e Logos, Palavra com Deus. Nós traduzimos esse sermão por volta de 2004, aproximadamente, entre 2004 e 2005, eu traduzi. A tradução que eu fiz foi do espanhol. Aquela tradução para o espanhol não estava tão boa na época. Quem fez naquele tempo, com boa vontade e boa intenção, inclusive o irmão que fez já faleceu, já partiu, não estava tão boa. E agora, com a ferramenta que Deus colocou à nossa disposição, à disposição da noiva aqui do Brasil, o irmão Diógenes, nós passamos esse estudo para ele, para que ele fizesse uma boa revisão. E ele me entregou esta revisão de ontem para hoje. E logo, apesar de que muitos de vocês, muitos irmãos já leram Minrá e Logos, Palavra por Deus, sermão do irmão Oliveira, onde ele pregou em 2 de outubro de 99. Mesmo assim, nós temos que ter isto outra vez, já que foi feita uma boa revisão na tradução direto do inglês. Então ele fez uma introdução para esse sermão e eu gostaria de colocar aqui, de uma forma apropriada, deixar registrado, para ver se é disso que nós estamos nos alimentando ou não, para sabermos que tipo de alimento as pessoas estão rejeitando nesse tempo. Ele começa assim a introdução. Na mensagem à era de Esmirna, o profeta desta era, William Marion Branham, fez este esclarecimento. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois deste mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que são fielmente ensinados. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois deste mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Então, estamos falando do alimento. E recorde que quando Boaz chamou Ruth para ela se alimentar dos grãos tostados, não ficou apenas ele e ela ali sentados. A Bíblia diz que ela ficou no meio dos outros segadores. Entre os outros segadores. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come o pão, e molha o teu bocado no vinagre.
E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sovejou. É algo que é feito em conjunto, é um alimento que é distribuído, e você come junto com outras pessoas que estão participando da mesma palavra, do mesmo bocado, vamos dizer assim, do mesmo prato, ou comendo da mesma mão que está distribuindo. Amém? Isso é muito importante. Então, a luz vem por um mensageiro, e depois desse mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Mas, naturalmente, todos estes que saem, muitos aprendem lá do mensageiro. E esta parte sempre que eu cito esta citação do irmão Branham, esqueço de dar ênfase também nessa parte que vem depois. Mas, naturalmente, todos estes que saem, aprenderam, sim, aprenderam bem, ouviram as palavras diretas do mensageiro, sim, mas, naturalmente, todos estes que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Eles ouviram a pregação direta do mensageiro de Deus, que era o microfone de Deus, né? Através de quem Deus se expressou. Quando ele disse, como está ali, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Eu preferia ser um caçador, mas é a vontade do meu Pai que eu declarei fazer isto, me determino a fazer. Eu não fui aquele que apareceu no rio, eu estava apenas lá quando ele apareceu. Né? Apenas uma voz que Deus usou. E aqueles que ouviram a voz direta de Deus pelo mensageiro, depois que eles saem e também começam a ensinar, e começam a também ter seus próprios ministérios, eles dificilmente aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Mesmo eles tendo as citações que eles digo que diz as citas, digo que diz as citações. Citas é espanhol, né? Então, as citações, parágrafo. Digo que diz os parágrafos, digo que está nas gravações, na fita. Nem sempre isso é feito. Todos repetem estas palavras, mas dificilmente diz o que o irmão Branham disse. Como é que eles fazem? O irmão Branham já disse como é que eles fariam. Eu estou lendo aqui, dentro do comentário do irmão Diógenes Dornelles, as palavras do irmão Branham. Eles acrescentam aqui, tiram acolá. E logo a mensagem não é mais pura. Se a mensagem não é mais pura, porque foi acrescentado, diminuído, o que se torna? Se torna alimento? É um pão fermentado, levando a toda a massa. Não é mais alimento. Para a noiva, não. Não, senhores. A igreja continua, então, vindo lá atrás, se alimentando disso. Do que foi acrescentado, do que foi diminuído, do que foi interpretado. Então não é alimento para a noiva, de forma nenhuma. Aí o irmão Branham disse que depois, logo que a mensagem não é mais pura, o reavivamento declina e morre. O que aconteceu? Aquilo se torna uma denominação. Vê? Então, infelizmente, são várias denominações com o bonito nome de mensagem da hora. Foi acrescentado ou tirado. Foi inserido ideias humanas e deixado de lado aquilo que o irmão Branham falou. Aquilo que o profeta ensinou, que foi o que Deus disse para a geração. Eles acrescentam, tiram aquilo. Pronto, já não é mais a palavra. Imprestável, não serve para noiva. Então deixe-me continuar com esta introdução do irmão Diógenes. Nunca esta declaração tem sido tão irrevogavelmente comprovada como nos dias de hoje, onde se tem presenciado inúmeros pregadores que alegam estar conduzindo a mensagem da hora, sem, porém, admitirem o fato de terem se distanciado dela
ao dar lugar a interpretações de homens e ensinos que pervertem tanto as Sagradas Escrituras como aquilo que foi originalmente ensinado pelo profeta de Deus. Somente através do ministério de homens que foram fielmente instruídos pelo profeta é que podemos desmascarar toda sombra de atavismos e tradições humanas e caminhar perfeitamente em direção à luz. E por meio do ministério de ensino do reverendo Liveiro, o que é uma confirmação da operacionalidade de Deus na noiva, através do quíntuplo de Efésios, é que temos a oportunidade de compreender o que nos foi ensinado pelo mensageiro de Deus e de tão somente ficar com o que ele nos deixou, como que veremos nesta longa série de estudos ministrado pelo irmão Lee sobre o tema da deidade. Aqui ele dá início a esse estudo, lendo para a congregação uma carta que lhe foi enviada por um erudito e instruído ministro, mas que, no entanto, demonstrou estar extremamente confuso ao declarar o que o profeta afirmava ser Jesus, a própria palavra. E que em nenhum de seus sermões o profeta teria dito qualquer coisa que se opusesse a este pensamento, fazendo do Filho de Deus o próprio Deus. Então, dentro desta introdução, desse comentário do irmão Dornelles, eu preciso também fazer um pequeno comentário aqui, já que ele está mostrando homens que não conseguem ficar fielmente com a instrução inicial e a mensagem não fica mais pura. Então ele cita que o irmão Oliveira lê uma carta para a congregação. E o fato é que eu lembrei que quando eu preguei Deidade, parte 20, 21 e 22, nós entramos muito no tema sobre Jesus e a palavra. Claro, o que eu estava dizendo, porque uma hora era como se Jesus fosse a palavra, outra hora era como se Jesus não fosse a palavra. Vê? Então eles ficam um pouco confusos, porque Jesus é a palavra e Jesus não é a palavra, e como que é isso? E claro, eu a respondi, mas a resposta para mim mesmo não foi tão satisfatória naquele tempo. Eu só precisava que ela aprendesse mais, ouvisse mais, porque eu estava no início do estudo sobre a deidade ainda, e tinha muita coisa para ensinar. Mas as pessoas às vezes querem compreender lá na frente, né? Nem deu os primeiros passos, já quer saber como correr, já quer saber como pular muro, como escalar prédio, né? Nem deu os primeiros passos ainda, já quer escalar o Everest, ou o Pico da Alegria, né? O pico mais alto aqui do Brasil. Vamos com calma. Então veja, Jesus é a palavra ou Jesus não é a palavra? O que irmão Brando está pregando? A ponto desse ministro erudito, conceituado, ter escrito uma carta para o irmão Oliveira dizendo assim, em outras palavras, porque quando eu preguei essas coisas antes, e li inclusive a carta deste homem, texto dela na outra tabernáculo, aquilo não ficou muito claro ainda. Mas em síntese, o que ele estava dizendo era isso. Irmão Lee, irmão Oliveira, o irmão Brana, ele disse aqui que Jesus é a palavra e em nenhum outro sermão ele desfez deste pensamento. Irmão Oliveira responde assim, meu amigo, o irmão Brana fez totalmente ao contrário do que você está dizendo. Você não entendeu. Então tá, para que vocês possam perceber que este alimento que veio para a noiva não é distribuído, não pode ser distribuído de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer pessoa. Ou você entende a doutrina, ou você vai aprender sobre a doutrina. Caso contrário, você não está vendo. E ver significa entender. E se você não entende, você pode confundir tudo. E você não pode ser testemunha de uma coisa que você não viu. Se não entendeu, não viu. E como pode ser testemunha da palavra? Ser testemunha de Cristo? Vai testemunhar pela metade, vai confundir as coisas. Tá.
O irmão Diógenes continua aqui explicando a posição do irmão Oliveira quando pregou aquele sermão. A fim de expor a mesquinhez do presunçoso ministro, o irmão veio, então, mostrará à audiência um sermão do profeta, onde ele declara que todo aquele que associa Cristo, Jesus o Filho, como sendo a palavra, estará fazendo uma má interpretação das Escrituras, criando a fé em dois deuses, quebrando assim o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. O profeta disse que Jesus não era o seu próprio Pai, e sim de que Deus habitou em seu Filho. A prova escriturística de que o Filho não é Deus é de que ele teve um princípio, sendo gerado da própria substância de Deus, antes de qualquer ato criativo. Ele é o único gerado dessa forma, e não pode haver outro, porque isso nunca mais será repetido. Caso contrário, Jesus deixaria de ser o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todo o problema gira em torno de uma má compreensão do termo grego logos, encontrado em João 1:1. Segundo o Dr. Oliveira, o logos de João é o mesmo Deus Criador de Gênesis 1:1. Antes da criação só havia Deus. O Logos, em sua eterna inescrutabilidade, e ainda durante a ausência da inescrutabilidade, é algo que não se alcança, inescrutável. Você não pode senti-lo, você não pode cheirá-lo, você não pode tocá-lo, você não pode vê-lo, no entanto ele está ali. O Logos, em sua eterna inescrutabilidade, e ainda durante a ausência da dimensão tempo-espaço criacional, o Logos manifestou-se ao gerar o Filho. O poder criador do Logos estava em seu Filho, assim como a planta passa o poder criativo para a semente, para que ela gere outra lá na frente. Por meio de quem sua glória tornou-se, a glória do Logos, Deus mesmo, tornou-se conhecida e tudo se fez. Cristo é a manifestação eterna do Logos e de sua essência, como uma flor que traz à manifestação aquilo que sua semente não demonstrava ser. Quando em João diz que a palavra estava com Deus, refere-se justamente à manifestação externa do princípio do Logos, o qual sempre se fez presente, seja em carne humana, é a máscara do Logos, o seu pensamento expresso. Sem ele, o Logos não seria conhecido, mas aprove a Deus revelar-se no seu Filho. Com a criação, tornou-se em efeito o princípio de alfa e ômega, de que o que estava no princípio estará no final. Todas as coisas saíram de Deus e para ele voltarão. E quando tudo estiver sujeito ao Filho, ele então entregará toda a criação de volta às mãos do Pai, para que Deus seja tudo em todos. Irmão Diógenes ordena. Esta é a introdução para o sermão Palavra com Deus, da Idade Partida. Só a introdução, a gente poderia pregar o ano inteiro, só com estas palavras da introdução. Então aí está, por que aquele ministro erudito, por que ele se enrolou todo? Porque ele não compreendeu as palavras do irmão Brando, então ele acrescentou, tirou, aplicou mal, interpretou de uma forma errada. E irmão Brando diz simplesmente isso. E se você ter Jesus como uma palavra, não é? Na forma da palavra e tal, você o faz dele um Deus tirado de 3 ou de 2, e você quebrantaria toda a Escritura. Eu não lembro bem agora a citação.
Mas para os irmãos que sempre estão procurando essas coisas, está na mensagem de Cristo, é revelado em sua própria palavra, parágrafo 74. Quando eu comecei a compreender esse tema sobre a divindade, eu li várias, dezenas de vezes aquela mesma citação, tentando compreender o que o William Branham estava dizendo ali. Eu não compreendi enquanto não li o Oliveira falando sobre o tema. Se você não tiver compreensão sobre a doutrina, você não sabe do que ele está falando. E ele ali está dizendo que Jesus não é a palavra, porque a palavra é Deus. E se você diz que Jesus é a palavra, você estará criando um Deus diante de Deus. Vê? Então, aquele homem não entendeu e disse que ali o William Branham disse que Jesus era a palavra e nunca desfez desse pensamento. Quando foi exatamente ao contrário. O William Branham estava dizendo que a palavra é o próprio Deus e você não pode aplicar aquilo para Jesus, o seu filho. E durante todos os outros sermões, ele sustentou isto, mostrando que os filhos têm princípio. Não é? Mostrando que os filhos têm princípio, mostrando que o filho foi obediente ao pai e assim sucessivamente combinando com todo o restante das Escrituras. Então por aí você percebe que tipo de comida as pessoas estão se alimentando, o tipo de alimento que elas estão recebendo por aí afora, pensando que é a comida, pensando que é alimento, pensando que é maná, manjar, ou seja o que for. Vê? Não sabe que estão comendo um pão fermentado, uma mistura com fermento, com vermes, com tudo quanto não presta. E pensando que é a palavra de Deus. Mas, meus amigos, por que será que esta compreensão não irá a todos? Não estará em todos. Simples. Porque a abertura da palavra, a compreensão dos mistérios, que eu lembrando isso aqui, foi a terceira etapa, a abertura da palavra, ele disse que era a revelação dos mistérios, a abertura dos selos. E ele disse que os selos eram alimento da noiva. E nesse culto eu estou retificando, reafirmando isto, dizendo que isto não é para a igreja. Antes de continuar, ou antes de concluirmos, a verdade é essa, estamos já entrando para a conclusão. Deixe-me apenas ler para vocês o que William Branham disse no sermão Alimento Espiritual no seu devido tempo, ou em seu devido tempo, do dia 18 de julho de 1965, parágrafo 126. Eu vou ler a parte B, porque a parte A eu já li no culto anterior, eu já li no culto passado. William Branham disse: e como disse o profeta que haveria luz nestes últimos dias. Olha, você já ouviu lá a outra citação lá, da Yasmin, onde Deus envia a luz pelo mensageiro e depois sai por aqueles que foram bem instruídos. E estes que foram bem instruídos, eles só continuarão esparramando a luz se eles se aterem, se eles ficarem com exato aquilo que o profeta disse. Vê? Disse o profeta que haveria luz nesses últimos dias. Como isto operaria? E o que isto faria? Todas as Escrituras apontam para estes últimos dias. Amém? Amém. Está aqui mais uma citação. Nós sempre citamos aquela, todo o Novo Testamento fala desta hora, da mensagem de Shalom. Mas tem aqui mais uma citação que poderemos juntar aquela outra, e sempre termos isto em mente. O William Branham disse: todas as Escrituras apontam para estes últimos dias. Poderíamos parar por aqui e pregar só com isto, ou ter um sermão apenas com este título. Não é? Então, ele diz: e aquele é Cristo. Observe, a Escritura se cumpre em nossos dias, nos últimos dias. Ele diz: e aquele é Cristo. Se você pode se esconder naquilo, agora, naquele lugar secreto. Aí, se você pode se esconder no lugar secreto. Eu não sei por que tem que ser no lugar secreto. Tem que comer escondido, né, meu irmão? Comer escondido. Você não pode repartir para ninguém aquela coisa. Olha,
é só para nós isso. Então, coloca a janta depois que o pessoal sair. Se você não tem janta para 10 pessoas, só tem para 3, né? E você coloca a janta de 3 para 10. Então, o que é que você faz? Às vezes você fica até com fome, porque não esperava, não foi programado. Às vezes as pessoas estão só passando por ali e tudo, e você tem comida para 2, chega 20 em sua casa. Ou você vai fazer comida, ou simplesmente você esquece comida. Não bebe água, começa outras coisas, esquece comida. Mas aqui em Combrandis você tem que entrar num lugar secreto, escondido. As pessoas não podem ver o que você está comendo. Claro, se ver, elas vão desejar. Curiosidade, quer saber o gosto. Que comida é essa? Que tempero é esse? O cheiro não tem como esconder mesmo, né? Olha, todas as escrituras apontam para estes últimos dias. E aquele é Cristo. Aquele que diz: minha carne é comida, meu sangue é bebida. Se você pode se esconder naquilo agora, naquele lugar secreto, pode comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus. Então é esconder naquilo agora, naquele lugar secreto, pode comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus. Então é uma comida para quem pode entrar no lugar secreto. Entende? Mas é uma comida escondida, é um maná escondido. Já falamos sobre isso também. Recorde. Aí ele continua: se você está enfermo, ali tem cura. Recorde. Quando Eliseu mais tarde havia chamado, depois de haver participado da oferta de farinha, tudo se trata de comida aqui. Oferta de farinha. A farinha é feita com o quê? De grãos. Vê? Grãos. Aí ele mostra o que é a farinha. Cristo. Veja, porque é da farinha que se faz o pão. Cristo. E havia sustentado a casa da viúva com ela. Observe mais tarde, quando ele fez descer fogo do céu. Eu acho que ele confundiu aqui Eliseu, quando na verdade seria Elias, não é? Tudo bem. Observe mais tarde, quando ele fez descer fogo do céu. E assim por diante. E provou sua vinda de Deus, o Espírito do profeta. Vejamos ali no deserto, quando ele estava debaixo do zimbro, o anjo desceu com aquele mesmo tipo de farinha e assou alguns bolos e o alimentou. Um pouco mais tarde ele se pôs a dormir outra vez. O despertou e tinha ali mais bolo de farinha assado para ele. Ele caminhou nas forças desses bolos por 40 dias. Glória a Deus! Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ó, quanto lhe amamos! Alimento espiritual em seu devido tempo. Amém. Quem ofereceu comida para Ruth? O próprio Boaz, que o Romano mostra na mensagem, parente redentor, que ele é um tipo de Cristo. Quem alimentou Abraão? Quem deu pão e vinho a Abraão? O próprio Deus, na forma de Melquisedeque. Quem trouxe o alimento? Quem trouxe o alimento para a noiva? Quem trouxe a abertura dos mistérios? Quem trouxe a revelação da palavra? Jesus disse: não vos revelou a carne e o sangue, mas o Pai. Vê? Quem traz o livro aberto? É o próprio Deus, chamado em Apocalipse 10 de o anjo forte. É ele que desce com o livro aberto para que as pessoas possam comer. E aqui o Romano disse, mostrou que no caso de Elias também foi o anjo que trouxe aquilo. Ele disse: é o alimento espiritual em seu devido tempo. Não é bom, não é bom. Veja, porque é escondido, secreto, e não é para todos. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Isto é correto. E foi para estes que ele veio. Ele nunca veio para os gentios. Agora, nesses dias,
ele visita aos gentios em seu tempo. E você diz, por que é que esta mensagem não é divulgada nesses grandes lugares? As pessoas perguntam para mim, irmão, por que esses ensinos não vai nos encontros e não mostram para os grandes pregadores? Quem sabe eles pregam nas grandes igrejas? Esqueça disso. O irmão já está dizendo isso aqui. Você diz, por que é que esta mensagem não é divulgada nesses grandes lugares e nestas grandes campanhas, como entre as denominações? É alimento. Aí o irmão diz assim, no parágrafo 132 do Sermão Alimento Espiritual, ele diz, não é alimento para eles. Por que não é pregado essas coisas lá? Não é alimento para eles. Não é alimento para a igreja. Amém? Amém? Não é para a igreja. Se você quer se alimentar da verdade, então você tem que cair fora da igreja e fazer parte da noiva. Você tem que sair do grupo que ficou no deserto e cruzar o Jordão. Senão você não se alimenta da terra do Espírito. Não é alimento para a igreja. Assim chamados. Isto é alimento para a noiva. Isto é alimento espiritual em sua estação. Não é o que se come no deserto. Não é o que se come no acampamento antes do Jordão. Isto é o que se come no acampamento de Gilgal. Tinha um alimento próprio para eles comerem ali, porque eles já estavam dentro da terra. Não é mais aquele ensino inicial, não é mais nada daquilo. Tudo é válido, tudo foi importante e temos que viver segundo aquelas regras que foram estabelecidas lá. Comportamento, vestimento, isto, aquilo, aquilo outro. Tudo não muda. Mas à medida que você vai crescendo, você precisa do alimento para a estação. Amém? Amém. Você vai procurar caju agora, nesta época? Tem regiões que tem. Mas qualquer pessoa aqui sabe que caju, mesmo a estação, é dezembro, não é isso? Dezembro, janeiro, época de verão. Né? Agora você vai procurar flores, no mês de maio, no mês de abril, maio, junho. Não, as flores serão agora. Nesta época, final de agosto, entre setembro, aqui atrás já tem uma plantinha bem ali com as florzinhas. Se a cruzada não quebrou. Começa aí por diante, é a estação. Para esta estação, que alimento Deus tem? Esta é a questão importante. Porque, como eu disse, isto é alimento espiritual em sua estação. Este alimento lhes faria mal ao estômago. É muito forte para eles. Vê. Você não pode fazer isto. Mas para os filhos, isto é pão, é vida, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Vamos colocar de pé. Você sabe, quando o irmão Branham está citando sobre Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está se referindo a Deus mesmo. Este é o pão que veio para nos alimentar. Deus nos veio para nos alimentar de si próprio, com a sua palavra. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Infelizmente, sabemos que a igreja não poderá comer estas coisas, porque não é para a igreja, como disse o teu servo profeta, como o Senhor disse através dos lábios dele. Isto é alimento para a noiva, é alimento para os filhos teus. Ajuda-nos, Senhor, como filhos teus, podemos nos alimentar de toda a tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que possa nos impedir de chegar até a tua mesa. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de participarmos desta festa de amor que está sendo desenrolada neste tempo do fim, onde o Deus de amor tem vindo para manifestar este amor naqueles onde primeiro foi derramado amor em seus corações pelo Espírito Santo. Amém. Que eles foi dado. Ajuda-nos nesta hora, perdoa as nossas fraquezas e os nossos pecados. Colocamos todo o teu povo diante de ti nesse instante. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, oramos e te pedimos. Amém. 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 Boa noite a todos. Deus os abençoe. Amém.
nos ouve pela internet, fiquem em paz, fiquem com Deus. Continue orando por nós. E o site www